Eu fui dar uma olhada nos meus investimentos nos fundos imobiliários e me deparei com isso aqui, ó. A maioria dos meus fundos estão no negativo e é tipo uma queda muito grande. Aqui eu tenho o XPML no menos 7,4, tem aqui o VGHF11 menos 11, VISC11 menos 13. Então, assim, muito negativo. A rentabilidade também está negativa, né? A maioria dos fundos aqui está com a rentabilidade negativa, né? Eu só tenho aqui no positivo KNCR, HGLG11, BTCI11. Então, assim, se você tem fundos imobiliários, provavelmente tem muito fundo também na sua carteira no negativo. Então, nesse vídeo, a gente vai buscar entender o porquê que isso está acontecendo com os fundos imobiliários, né? Essa queda não só na cotação, como também na rentabilidade, para que isso não te gere preocupações, você que tem investimentos em fundos imobiliários. E eu já fiz um vídeo bem completo mostrando aqui o porquê dessa queda, dessa desvalorização dos fundos, e eu queria pegar aqui de exemplo o VGHF11, que no último ano ele teve uma queda aqui, ó, uma variação negativa de menos 17%, isso é muito. No último mês aqui, se a gente olhar, ele teve uma variação negativa de mais de 10%, e para você entender o porquê disso, eu vou abrir aqui junto com vocês o relatório gerencial desse fundo. E a primeira coisa que precisamos entender é que o VGHF11 ele é um hedge fund, ou seja, ele possui várias estratégias, como aqui fala, ó. Ele mesmo diz aqui que o objetivo é investir em ações imobiliárias, debêntures, participações em SPE imobiliário, cotas de FIP, que são os fundos de investimentos em participações. E se a gente descer um pouquinho aqui o relatório, a gente consegue chegar na carteira de CRIs, que são os títulos de renda fixa desse fundo imobiliário. E como o fundo é rentabilizado, ele vai investir em uma CRI que vai o rentabilizar com o CDI. No caso aqui, CDI mais uma taxa de 3%, ou então nesse outro caso aqui dessa CRI, que ele vai rentabilizar o IPCA, que é a inflação, mais uma taxa de 11%. E por que a gente precisa saber disso? Porque quando a gente olha aqui a carteira de CRIs do VGHF11, a gente vê aqui que 44% está indexado ao CDI e o restante está indexado ao IPCA, que é a nossa inflação. Ah, Matheus, e o que isso significa? Significa que se tiver alterações, variações, tanto no CDI como também na inflação, no IPCA, isso vai afetar a rentabilidade da carteira do fundo. A gente viu aqui que ele tem uma rentabilidade de inflação mais uma taxa pré-fixada, então se a inflação sobe, essa rentabilidade aumenta, só que se ela cai, a rentabilidade também cai. E esse efeito acontece da mesma forma com o CDI. Se a gente olhar aqui o mês de agosto, por exemplo, a gente teve uma deflação, né, uma inflação negativa de menos 0,02, e isso impacta, consequentemente, né, o resultado do fundo. Se a gente for olhar aqui a relação de números, de fato, a gente vê aqui, ó, que em junho de 2024 o VGHF11 teve uma receita de 16 milhões 852 mil, em julho 16 milhões 198 mil, em agosto 15 milhões 231 mil, então a gente percebe que a receita está caindo. Então quando investimos em fundos imobiliários que tem essa carteira de CRIs, temos que entender que essas variações no CDI e na nossa inflação vai afetar diretamente a nossa rentabilidade, mas isso não deve nos preocupar porque a gente investe já ciente desse efeito. Então toda vez que a nossa taxa Selic ela sobe, o fundo imobiliário que tem boa parte da sua carteira indexada ao CDI também vai ter sua rentabilidade aumentada, da mesma forma que se a taxa Selic cai, a rentabilidade também cai proporcionalmente. E além desse efeito, por mais que a gente tenha aí o VGHF11 com mais de 44% da carteira indexada ao CDI, né, e uma boa parte em inflação, como eu falei, a gente teve uma deflação, porém, como a nossa taxa CDI está em 10,65, 75 e a tendência é que isso aumente futuramente, então o CDI mantém ali a rentabilidade do fundo. Só que aí tem um outro ponto importante. Se a gente olhar aqui o resultado passível de distribuição, que é o resultado que o fundo teve, o quanto que ele vai distribuir de dividendos, em agosto aqui ele teve um resultado passível de distribuição de 13 milhões 173 mil, mas ele distribuiu 14 milhões 824, ou seja, ele distribuiu mais. E por que isso aconteceu? E ele fez isso aqui, ó, em junho, fez isso em julho, né? Ele distribuiu mais do que ele teve, e agosto a mesma coisa, só que um detalhe. Aqui em agosto ele zerou, né, o resultado acumulado, ou seja, ele não tem mais caixa agora, né, para complementar a distribuição de dividendos. Então, se chegar no próximo mês e ele tiver desse jeito, ele não vai conseguir complementar, né, para fazer a distribuição de dividendos, e ele vai ter que diminuir a rentabilidade. Atualmente a rentabilidade é 0,9 centavos por cota, ele vai ter que diminuir essa rentabilidade. Ou seja, além de a gente estar em um momento em que os ativos de renda variável estão sofrendo bastante com o aumento das taxas de juros, e essas taxas estão sendo precificadas em patamares mais elevados, ou seja, o mercado está considerando que essas taxas altas vão se manter por mais tempo,
tudo isso precifica os ativos de renda variável para baixo. E somado a isso, o VGHF11, como a gente viu, não tem mais resultado de caixa para complementar a distribuição de dividendos. Então, a depender da movimentação da nossa inflação, a gente vai ter um rendimento ainda menor. E por último, outro ponto importante que é o seguinte, esse devedor aqui, ó, ele tem uma dívida, né, como a gente viu, que é o CDI mais 3%. E o que é que está acontecendo com o CDI? Está aumentando, né? E a tendência é que continue aumentando. Ou seja, esse devedor aqui, ele está com uma dívida que está ficando cada vez maior, né? Isso significa que ele vai deixar de pagar em algum momento essa dívida? Não necessariamente, mas obviamente que o risco aumenta. Então assim, toda vez que o CDI começa a aumentar e os devedores eles têm essas dívidas indexadas ao CDI, isso é um ponto negativo, porque isso pressiona esses devedores, né? Porque eles vão ter uma dívida que vai estar aumentando cada vez mais. Então assim, por mais que o VGHF11 ele acabe tendo um rendimento maior, né, por ter as suas dívidas indexadas ao CDI, também vai aumentar o risco desse devedor acabar não pagando. Obviamente que por trás das CRIs, né, tem uma garantia, ou seja, se o devedor ele não pagar, não vai ficar por isso mesmo, mas eu só estou te mostrando aqui para você entender, né, o porquê que os fundos imobiliários eles sofrem nesse momento. Se a gente olhar aqui o P/VP do VGHF11, a gente vê que está 0,98, ou seja, está descontado, né? Então é como se a gente estivesse pagando 98 centavos em um bem que vale R$1. Né? Isso aqui acontece por conta de todos os fatores que eu acabei de falar nesse vídeo, que são taxas de juros elevadas, deflação, que foi a nossa inflação negativa no mês de agosto, o fato do VGHF11 ele ter zerado caixa, né, o resultado de caixa, então ele não consegue mais complementar a distribuição de dividendos e também a questão da pressão em cima dos devedores por conta do aumento dessas taxas de juros. Então, se você é um investidor que possui fundos imobiliários com essa carteira de CRIs, você precisa estar ciente da composição dessa carteira. Se for majoritariamente indexada ao CDI, né, em momentos de alta da Selic, você vai ter uma rentabilidade maior. E como a gente está com uma Selic alta e a tendência é que isso vai aumentar ainda mais futuramente, né, então os rendimentos eles vão se manter ou até aumentar. A mesma coisa com o IPCA. Se você pega um fundo imobiliário que tem a carteira de CRIs majoritariamente indexada a IPCA, a nossa inflação, né, a variação dessa inflação também vai afetar a rentabilidade da carteira desse fundo. Então sempre olhe a carteira do fundo que você está investindo para ver se é uma carteira mais arriscada, menos arriscada. O que eu vejo são muitas pessoas que saem comprando fundo imobiliário de papel quando as taxas estão elevadas e aí quando a taxa cai, quando há uma deflação, né, começa a ter uma rentabilidade muito pequena, a pessoa fica ali sem saber o que é que está acontecendo. Se você tem ativos no vermelho na sua carteira e você está na dúvida, será que eu vendo, será que eu compro mais? Observe os fundamentos que te fizeram comprar esse fundo lá atrás, né? Observe a gestão do fundo, observe o relatório, se continua do mesmo jeito, porque se tiver tudo da mesma forma e essa variação negativa está acontecendo por conta de uma movimentação natural do mercado, não tem por que você se preocupar e você mantém a estratégia que você definiu lá no início. Então é isso, eu espero que tenha ficado tudo muito claro. Se ficou qualquer dúvida, comenta aí que eu vou tentar ajudar, tá certo? Se gostou do vídeo, deixa o like, porque isso ajuda o YouTube a compartilhar esse vídeo com mais pessoas e também faz com que o YouTube recomende meus próximos vídeos para você. Então deixa um like, se inscreva no canal. Um abraço e valeu!